meus queridos alunos. Vamos permeando dentro do estudo da farmacologia cardiovascular. A gente vai associar com a farmacologia renal. A gente já teve 2 aulas de fisiologia, um resumão de eletro, um resumão de condução, contração da fisiologia cardiovascular, para a gente entrar na farmacologia cardiovascular. E antes da gente entrar na farmacologia cardiovascular, é importante a gente associar, até porque vai ser útil como ferramenta terapêutica, o uso de diuréticos, por exemplo, na insuficiência cardíaca congestiva, e para isso a gente precisa associar nesse módulo cardio-renal, para que a gente consiga, sim, aí, discutir um pouco melhor na hora que a gente tratar da farmacologia cardiovascular. Então vamos fazer um módulo aqui de fisiologia renal, posteriormente a farmacologia dos diuréticos, nas aulas subsequentes, e a partir daí a gente vai para a farmacologia cardiovascular. Começando na fisiologia renal, um resumo bem breve e consistente. Bom, a gente está vendo aqui a ilustração de um rim. Então, os rins são órgãos que eles são considerados mais reguladores, por assim dizer, do que excretores, apesar da ideia em si ser que o rim é responsável pela excreção, uma excreção de uma grande maioria de moléculas. Quando a gente fala da farmacologia, uma grande variedade de fármacos são excretados pelos rins, mas os rins também eles podem ser considerados reguladores de diversas funções. Eles têm diversas funções com a qual eles conseguem regular. Por exemplo, os rins eles vão regular, participar do controle da osmolalidade, tá? Da osmolalidade. E que, obviamente, se eu participo do controle da osmolalidade, eu participo do controle do volume dos líquidos corporais. Os rins vão participar também do balanço que a gente considera o balanço eletrolítico, né? Então, da excreção e da reabsorção de eletrólitos: sódio, potássio, cloreto, cálcio, magnésio, entre outros, aí dos íons, e glicose, ureia, aminoácidos. Então, quer dizer, vai participar desse balanço eletrolítico, então hidroeletrolítico, por assim dizer. E por último, os rins têm uma importante função no controle, no balanço ácido-básico. Eles vão participar juntamente com o sistema tampão plasmático e com o aparelho respiratório, o trato respiratório, vai participar desse equilíbrio do balanço ácido-básico, tá certo? Para que essa função do sistema cardiovascular ela se mantenha de uma forma normal, é necessário o controle do volume dos líquidos corporais. Então, quando a gente fala da osmolalidade ou osmolaridade, os americanos consideram mais osmolalidade. Isso só vai alterar a unidade. A ideia é a mesma. Alterar a unidade. Um é por quilo e o outro é por volume relacionado, tá? Então, quando a gente pensa no controle hidroeletrolítico, a gente analisa que a maior parte, a maior porcentagem de composto do organismo é feito por água. Essa água está dividida principalmente numa porção intracelular e, de uma forma em menor quantidade, uma porção extracelular. O controle desse volume de água extracelular é que vai ser importante para a manutenção da função cardíaca normal, da função renal e das funções como um todo, onde vai ser carreado, obviamente, os metabólitos, e a partir daí a gente vai ter essa correlação e esse controle, por exemplo, que a gente vai até conversar, da pressão arterial. É um controle que perpassa pelo sistema nervoso central, pelos baroreceptores e pelo rim. Então, todo esse controle, essa regulação de quantidade de íons, de água, de bicarbonato, de ácido úrico, de creatinina, de hormônios, quer dizer, que aqui, no caso, descrito como excreção de metabólitos, mas esse controle não só de excreção de metabólitos, como desse equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico, vai perpassar pela função renal. E o rim, ele sintetiza
algumas substâncias, ele possui uma síntese hormonal que é essencial, como a renina, no controle no eixo renina-angiotensina-aldosterona, para que ocorra a retenção de sódio e de água, para que aumente o volume de líquido extracelular, ou o calcitriol, que é responsável pela reabsorção de cálcio por parte do rim, ou mesmo a eritropoetina, né, que tem uma importante função na síntese de células de glóbulos vermelhos circulantes no sangue. Então, o rim tem função secretora, né, e regulatória, além da função de excreção. E a parte do rim que é fundamental para a unidade funcional renal são os néfrons, tá? Os néfrons, eles podem ser subdivididos em curtos, né, os superficiais ou os justamedulares, e eles vão ter um papel essencial porque a partir deles a gente vai ter a filtração glomerular, tá, no glomérulo. A partir daí a reabsorção através da rede tubular, o túbulo proximal, a alça de Henle, o túbulo distal, o duto coletor, e a partir dessa sequência, a partir do néfron, é que a gente pode reabsorver essas substâncias que estão no líquido tubular de volta para o sangue e secretar substâncias do sangue para o líquido tubular, tá certo? Essa secreção tubular, ela tem um papel importante, por exemplo, o túbulo proximal é a região onde eu tenho a maior reabsorção de água e de metabólitos, tá certo? A maior porcentagem da água é reabsorvida nessa região do túbulo proximal. 65%, entre 65% e 67% da água é reabsorvida no túbulo proximal. E no túbulo proximal a gente também tem reabsorção de solutos, tá? Como sódio, como cloreto, como potássio. Além disso, o que reabsorve no túbulo proximal? A glicose, é importante, aminoácidos, que são filtrados no glomérulo, podem ser reabsorvidos no túbulo proximal. Tá certo? E essa reabsorção no túbulo proximal também é importante a gente frisar que vai ocorrer com relação a... Eu tenho canais transportadores de ânions orgânicos e de cátions orgânicos, que é a ilustração dessa figura, tá certo? Então, os ânions orgânicos, eles podem ser substâncias como o ácido úrico, substâncias endógenas, os sais biliares, mas também os próprios diuréticos, olha aqui, ó, furosemida, tá? Tiazídicos, tá? Os anti-inflamatórios, os AINES, eles são ânions que são excretados por esses canais de ânions orgânicos, estão sendo demonstrados aqui na figura. O que a gente tem aqui? A gente tem uma bomba de sódio, potássio, ATPase, onde a gente vai ter a reabsorção de sódio, a gente pode ter a reabsorção de sódio, e a gente tem um Symporter sódio alfa-cetoglutarato, tá aqui, ó, sódio alfa-cetoglutarato. Então isso aqui atua tudo em cadeia, em ciclo. Esse alfa-cetoglutarato, ele vai permitir a passagem dos ânions do espaço peritubular para a luz, para o espaço luminal. Então passando contra um gradiente, mas o que permite isso? Inicialmente essa bomba de sódio e potássio. Então permite com que eu tenha a passagem do potássio, a volta do sódio. Esse mesmo sódio vai servir no Symporter de ser reabsorvido conjuntamente com alfa-cetoglutarato. Esse alfa-cetoglutarato pode voltar do interior da célula para fora, o que vai fazer a atividade desse antiporter, alfa-cetoglutarato, ânions orgânicos. E a partir daí, por difusão facilitada no interior da célula, esses ânions orgânicos podem cair no espaço luminal, tá certo? Então é uma das formas. Uma alteração, por exemplo, no uso de anti-inflamatórios não esteroidais, pode comprometer a eficiência da diurese de classes de diuréticos como furosemida e tiazídicos, por concorrer com a ligação desse transportador aniônico. Isso pode concentrar mais
os AINES de volta para o sangue, uma reabsorção, e facilitar a excreção, por exemplo, dos diuréticos. Estão perdendo o efeito diurético e anulando, assim, com isso, a diurese, por exemplo. Então, é uma interação que vai acontecer na região do túbulo proximal, que pode acontecer na região do túbulo proximal. Os cátions orgânicos, olha aqui, ó, noradrenalina, a adrenalina, a atropina, que é um bloqueador muscarínico, a dopamina, a amilorida. Então, drogas que são cátions orgânicos vão podidas ou excretadas através desse sistema de catiônico aqui de baixo, na figura B, tá certo? Em que também vai depender de uma bomba de sódio, potássio, ATPase, tá? E a partir daí, o sódio ele vai permitir, através de um antiporter, a saída de dentro da célula do próton, tá? E essa saída do próton favorece posteriormente a entrada dele na célula com a saída de um antiporter que está aqui. Esse antiporter é um canal, um transportador catiônico. Então os cátions vão passar dessa forma, por difusão facilitada. Dependente, claro, da bomba de sódio e potássio, como era a TPase, como foi também na excreção ou na reabsorção dos ânions orgânicos. Tá certo? Bom, o mecanismo básico de formação da urina por filtração glomerular, a 180 litros dia são filtrados e caem no espaço de Bowman. Desses 180 litros, praticamente 179, 178,5, 179 litros são reabsorvidos na luz tubular, tá? Ao longo do túbulo, e ao longo desse segmento tubular ocorre assim, secreção tubular ativa, principalmente no túbulo proximal, e a excreção final de urina costuma ser normalmente diária de 1,5 litro dia, tá? De urina. Quando a gente fala de filtração, reabsorção e excreção, a glicose, por exemplo, ela se for filtrado 180 gramas, ela é completamente reabsorvida no túbulo proximal. Então 100% da glicose é reabsorvida. A água, 180 litros de água, 1,5 litro é excretado e 99,2% reabsorvido. Sódio, 630 miliaquimolar é filtrado, 3,2 é excretado, quer dizer, 99,5 é reabsorvido na luz tubular. A ureia, 54 gramas se forem filtradas, 30 gramas são excretados. O resto, 44% é reabsorvido ao longo do tubo, principalmente no duto coletor. O final do duto coletor é muito permeável à ureia, para facilitar o mecanismo multiplicador de contracorrente que a gente já vai conversar. E a creatinina, que é o metabólito da creatina muscular, o que é filtrado é excretado, e por isso ela é um importante avaliador da função renal, porque praticamente tudo que é filtrado é excretado da creatinina, tá certo? Então nada é reabsorvido, ou praticamente nada é reabsorvido. E então, a partir disso, a gente sabe que tem fatores que influenciam na taxa de filtração glomerular e no fluxo sanguíneo renal. E quando eu tenho influência sobre a taxa de filtração, bom, é tudo que vai ser filtrado. Isso vai ser também, esses fatores vão influenciar no quanto chega de sangue no rim. E o quanto chega de sangue no rim vai influenciar no quanto é filtrado. E o quanto é filtrado e o quanto chega vai influenciar na formação da urina. Então, que fatores são esses? Bom, há uma relação direta entre pressão arterial e débito urinário. Esse gráfico ilustra bem isso. Então, aqui no eixo X, a gente tem os valores de pressão arterial em milímetros de mercúrio, e aqui no eixo Y a gente tem o débito urinário, tá certo? Então a produção de urina ela é dependente da pressão arterial. Quanto maior a pressão arterial, maior o débito urinário. Mas eu preciso, porque se eu tenho uma pressão arterial elevada, significa que eu tenho um volume extracelular, um volume dentro dos vasos muito grande. Isso está comprimindo a parede, está fazendo uma pressão na parede das artérias e vai fazer uma pressão em determinadas regiões, como por exemplo nos baroreceptores, que vai indicar que tem um volume extra, então a pressão é alta dentro do vaso e eu preciso eliminar esse volume extra. Os rins também vão ter um papel importante nisso. Como? Os rins têm um aparelho justaglomerular.
Esse aparelho justo-glomerular ele vai dar um feedback. Como é que funciona esse aparelho justo-glomerular? Olhando para o lado esquerdo aqui da figura, a gente tem uma ilustração do glomérulo. Então, a arteríola aferente, por onde chega o sangue, a arteríola eferente. Tá? Aqui o glomérulo, espaço de Bowman, como vocês estão vendo aqui. O que acontece? E aqui o início do túbulo proximal, tá? Então é filtrado, cai no espaço de Bowman e segue em direção ao túbulo proximal, o líquido tubular. O final da alça de Henle, antes de chegar ao túbulo contorcido distal, vai passar no meio, exatamente no meio da arteríola aferente e da arteríola eferente. Essa região possui células especializadas e é conhecida como mácula densa. Olhem para a figura do lado direito, ó, mácula densa. O que tem na mácula densa? E aqui é a direção do líquido. Então o líquido tubular, o que foi filtrado pelo glomérulo, que caiu no espaço de Bowman e adentrou ao túbulo, está nessa região. Se nessa região chegar um volume muito grande, ele tem um sensor, se chegar um volume muito grande de sal, vocês podem ver que tem um sensor aqui, um symporter. O que é um symporter? Todos passam na mesma direção. Então eu tenho um symporter sódio, potássio, 2 cloros. Então se eu tenho muito sal, NaCl, esse symporter vai fazer o quê? Vai entrar muito NaCl nessa região, e logicamente potássio. Isso estimula a produção de ATP e de adenosina. ATP e adenosina, aí vocês podem ver para o lado, aqui a célula da mácula densa, para o lado sanguíneo, o lado da arteríola aferente, como vocês podem ver aqui, então a região apical, se eu puder considerar essa região líquido tubular, a região apical, aqui é a região basolateral. Na região basolateral, o ATP produzido na célula e a adenosina liberada vão interagir com os receptores, a adenosina com o receptor subtipo A1 e o ATP com o subtipo do receptor P2X. Quando a adenosina e o ATP interagem, nessas circunstâncias de grande concentração de sal vindo no líquido tubular, significa que a adenosina e o ATP interagindo aumenta o influxo de cálcio. Quando eu tenho um aumento desse influxo de cálcio nas células granulares, acontece uma vasoconstrição da arteríola aferente. Então, com essa vasoconstrição, diminui associadamente a liberação de renina. Se diminui com esse efeito de vasoconstrição, significa que vai chegar menos sangue, tá? Então eu vou reduzir, eu estou reduzindo esse fluxo de sangue, e essa diminuição da liberação de renina significa que eu vou diminuir a recaptação, a reabsorção de sódio e água no túbulo coletor. Então eu vou reduzir o volume de líquido extracelular. Fazendo essa vasoconstrição, eu vou reduzir o fluxo sanguíneo, o fluxo sanguíneo renal, na verdade reduzindo a taxa de filtração glomerular. Com isso eu vou reduzir a quantidade que vai ser filtrada pelo glomérulo, e associado a isso eu diminuo a reabsorção de sódio e água no duto coletor. Então eu vou favorecer o quê? O que já foi filtrado vai seguir adiante, vai ser eliminado, e vai ser eliminado muito sal, porque eu não vou reabsorver. Então muito sódio vai ser eliminado e vai ser eliminado muita água. E associadamente a isso eu faço vasoconstrição. Tá? E a vasoconstrição já diminui a taxa de filtração glomerular. Certo? O raciocínio é o mesmo quando eu tenho chegando menos quantidade de sal. Se chega menos quantidade de sal, chega menos quantidade de líquido aqui, que a água é atraída pelo sal. Muito bem, se chega menos quantidade de líquido, menos esse symporter ele vai ser ativado, não vou ter produção de ATP e de adenosina. Qual é o raciocínio? Precisa haver maior fluxo sanguíneo renal, maior taxa de filtração glomerular e maior liberação de renina. Renina, o fluxo, quer dizer, eu vou fazer uma vasodilatação, vai chegar mais sangue no rim, vai aumentar a taxa de filtração glomerular, e com o aumento da renina eu vou ter reabsorção de sódio e água. Por quê? Porque chegou sal nessa região.
chegou menos sal, chegou menos líquido, significa que eu preciso que chegue mais. Então tem alguma coisa que está levando à redução do volume extracelular. Preciso fazer vasodilatação para chegar mais sangue no rim, preciso aumentar a liberação de renina para reabsorver mais sódio e água, para aumentar mais ainda esse volume extracelular. É exatamente isso aqui que acontece nos indivíduos com insuficiência cardíaca. Quando o coração é insuficiente, chega menos sangue no rim. O que o rim entende? E isso prejudica, piora a patologia. O que o rim entende? Tem menos sangue chegando, ora bola, se tem menos sangue chegando, tem menor concentração de sal e menor concentração de água. Vamos aumentar, vamos fazer vasodilatação e vamos aumentar a produção de renina. Aumentando a produção de renina, o rim, ao invés de ajudar, ele está atrapalhando. Está aumentando o volume de líquido extracelular, aumentando a pós-carga e prejudicando mais ainda o trabalho cardíaco. Isso a gente vai ver em detalhes na aula de insuficiência cardíaca. Mas é baseado nesse aparelho, nesse feedback justaglomerular. Associado a esse controle renal, o controle dos barorreceptores, que estão presentes na aorta e no seio carotídeo, e eles vão ser sensores de identificar, olha, está chegando um volume menor de sangue bombeado pelo coração nessa região. Então, vamos aumentar a liberação, o estímulo simpático da subdivisão autônoma do sistema nervoso periférico. Com isso, libera noradrenalina, libera adrenalina, faz vasoconstrição, aumenta a resistência dos vasos, tá certo? Aumentando essa resistência dos vasos. O estímulo simpático no rim, na região do aparelho justaglomerular, vai estimular a liberação de renina, então reabsorção de sódio e consequentemente de água. E os ósmos receptores vão ser responsáveis, que estão presentes, são neurônios aqui demonstrados, neurônios paraventriculares, quer dizer, a região do hipotalâmica em comunicação com a região hipofisária. A neurohipófise vai liberar ADH, que é o hormônio antidiurético, a vasopressina. Esse hormônio vai produzir um efeito, basicamente no duto coletor, e aí um efeito focal no rim. No duto coletor, esse hormônio vai favorecer a reabsorção de água por canais de aquaporina. E, obviamente, mais volume de líquido extracelular vai chegar. Então, quando eu tenho a queda da pressão arterial, esses sistemas que vão coordenando, atuando juntos, em conjunto, vão permitir com que eu tenha a menor secreção de volume tubular e a maior reabsorção desse volume, para que eu aumente o volume extracelular e, com isso, eu reverta o quadro de redução da pressão arterial. No rim, como é que, associado ao efeito do ADH e ao efeito do aparelho justaglomerular, como é que a gente tem essa coisa da concentração da urina e diminuição da secreção urinária, do débito urinário, e aumenta o volume extracelular? Através do mecanismo multiplicador de contracorrente. Aqui, nessa primeira figura, a diurese da água. Por que é contracorrente? Porque a parte descendente da alça de Henle vai para baixo, a parte ascendente vai para cima, então o contrário, tá certo? E nesse ínterim passam os vasos retos da arteríola eferente. Essa porção descendente da alça de Henle é muito permeável à água, tá certo? E a porção ascendente, fina e espessa, é muito permeável a solutos, principalmente sal. Então, o sal sai daqui, dilui a concentração do líquido, sem estar na presença do ADH, a diluição do líquido tubular e a urina diluída excretada. Quando eu preciso de uma urina concentrada, com efeito do ADH e por efeito fisiológico renal, com atuação da mácula densa, aumento da renina, vasoconstrição das arteríolas, eu continuo tendo a região descendente da alça fina, né, a porção descendente fina da alça de Henle, permeável à água. Eu continuo tendo a porção ascendente fina e espessa permeável ao sal, ao sódio, e essa porção, agora eu tenho um efeito que essa porção eu preciso de uma urina concentrada. Então, a gente tem o córtex e a medula renal. Essa reabsorção de sódio pelo ramo ascendente da alça de Henle vai fazer com que eu tenha uma
hiperosmolaridade na região medular. Essa hiperosmolaridade na região medular, consequentemente, vai levar a uma maior reabsorção de água pela parte descendente da alça de N. Então, essa região toda. E, além disso, ainda tem o efeito do ADH no túbulo contorcido, que eu vou reabsorver água a partir da luz tubular, pelos canais de aquaporina. Então, eu concentro mais ainda. Então, a água vai sair por hiperosmolaridade da medula, por esse efeito multiplicador de contracorrente, e associado a isso também a gente tem a reabsorção por efeito do ADH no duto coletor da reabsorção da água e concentração maior da urina. Então a urina, nesse caso, ela vai sair bem concentrada, tá certo? Então, a regulação dessa secreção, desses efeitos de concentração urinária, que vai ser importante para o controle do volume extracelular, controle da pressão arterial, é feito por algumas substâncias, como a aldosterona, né, que é sintetizada a partir da cascata renina, angiotensina, aldosterona, vai ter uma atuação no túbulo distal e no duto coletor, aumentando a reabsorção de sódio e, consequentemente, de água, e aumentando a secreção de potássio, que pode provocar uma hipercalemia ou hiperpotassemia, tá certo? Angiotensina 2, que é um vasoconstritor potente, tá? Vai diminuir, quando eu tenho uma redução do líquido extracelular, a angiotensina 2, a renina é sintetizada, liberada, convertida a cascata angiotensina 2. Isso no túbulo proximal, angiotensina 2 vai aumentar a reabsorção de sódio e, consequentemente, de água, e também vai levar à excreção do potássio. E ela também é um potente vasoconstritor. A vasopressina, o ADH, vai fazer um efeito no túbulo distal e duto coletor a partir dos ósmos receptores centrais. Com isso, eu tenho maior reabsorção de água. E esses peptídeos natriuréticos, eles vão fazer efeitos no túbulo distal e duto coletor, diminuindo a reabsorção de sódio, tá certo? E diminuindo a reabsorção de água, quando eu tenho um aumento do volume do líquido extracelular. Então chegou muito sangue no coração. Os peptídeos são liberados e isso vai fazer a redução da concentração de sódio e água. Quando eu tenho uma redução desse volume, aí eles diminuem a síntese, aumenta a reabsorção de sódio e água, e isso já vai estar correlacionado com os efeitos da angiotensina 2, do ADH e da aldosterona. E o paratormônio, que também vai ter um papel importante muito maior na reabsorção de potássio, de fosfato e reabsorção de cálcio, fundamentalmente no túbulo proximal e distal e na alça de Henle, tá certo?